Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai ver a definição de limite de função de uma variável real. Então, primeiramente, o que será que a gente pensa quando a gente vê uma expressão desse tipo aqui? Limite de uma função, f de x, por exemplo, com o x tendendo a um certo valor a, isso daqui ser igual ao número L. Qual a primeira coisa que a gente pensa? Bom, a gente pensa que quando os valores x da nossa função se aproximam da abscissa a nossa função f de x se aproxima do valor L, tá? Então, a grosso modo, a gente teria isso aqui, ó. Quando os valores, aqui seria o a, né? Quando os valores da nossa função se aproximam de a, pode ser pela direita ou pela esquerda, quando os valores da nossa função se aproximam de a nossa função f de x se aproxima de L, tá bom? É isso que quer dizer essa expressão aqui. Quando os valores de x da nossa função se aproximam de a, no nosso domínio, os valores da função f de x se aproximam cada vez mais de L, tá bom? Se refere a aproximações. A grosso modo seria isso. Isso não está errado não, mas tem uma maneira de definir formalmente os limites, que é isso que a gente vai ver aqui. Então, vamos definir. Seja f definido no seu domínio, né, que é um conjunto A contido na reta R, um subconjunto A da reta R, também em R, tá? É uma função dizemos que o limite dessa função f de x, quando x tende a um certo valor a, ser igual a L, dizemos isso aqui então, se e somente se, para todo epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que isso aqui acontece, ó. X pertence ao domínio de f, tá? E 0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, isso implicar módulo de f de x menos L menor que epsilon, tá bom? Essa é a definição formal de limite. Mas isso aqui fica melhor de se visualizar em um gráfico. Então, vamos olhar isso aqui graficamente para a gente entender o que está se passando aqui. Antes, eu adianto para vocês que esse módulo de x menos a e esse módulo de f de x menos L, eles representam distâncias na reta, tá bom? Lembram mais ou menos da distância na reta? Se a gente tiver uma reta aqui, por exemplo, aqui eu tenho x e aqui eu tenho a. Se eu quiser a distância de x até a distância de x até a, eu posso fazer o módulo de x menos a, certo? Por que módulo? Isso aqui vai dar a distância de x até a, tá bom? Mas por que módulo? Módulo porque a distância não pode ser um valor negativo. A distância tem que ser sempre positiva, tá? É óbvio que se o nosso a, aqui nesse caso, for maior que o nosso x, se a gente fizer a distância de x até a como sendo a menos x, isso aqui vai dar positivo, porque o a é maior que o nosso x, tá? Mas se a gente quiser fazer x menos a, a gente pode também, como distância. Porém, a gente tem que ter o cuidado de usar o módulo. Então, esses módulos que tem aqui, tanto o f de x menos L, o módulo dela, e o módulo de x menos a, são distâncias, tá bom? Aqui é a distância de x até a, aqui é a distância de f de x até L, tá bom? Então, eu vou apagar esse rascunho aqui. Então, pessoal, eu joguei todas essas informações num gráfico para a gente estudar melhor essa definição, tá? Antes disso, eu queria explicar o que significa essa bolinha aberta aqui.
significa que a função não está definida para x igual a a. Tá? Então, em x igual a função não está definida. Mas isso não será o problema, porque a gente está interessado em saber o que acontece com a função quando x se aproxima de a, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, não tem importância se a esteja no domínio da função ou não, tá? Porque a gente quer saber quando x se aproxima de a, e não quando x for igual a a, tá? Mas, se x estivesse no domínio da função, também não teria problema, tá bom? Então, vamos continuando. Então, a função diz que para todo epsilon maior que zero, vai existir um delta maior que zero, tal que a distância de x até a seja menor que delta, e isso implicar que a distância de f de x até L vai ser menor que epsilon, tá bom? O que isso significa aqui no nosso gráfico? Significa que nós podemos tomar um epsilon de modo a criar uma faixa de valores aqui, ó, certinho? Aqui sendo L mais epsilon e aqui sendo L menos epsilon. Por quê? Porque essa distância aqui, ó, de L até L menos epsilon, fica sendo epsilon. E essa outra distância aqui, de L mais epsilon até L, também fica sendo epsilon. Por quê? Porque a partir do ponto L, a gente somou epsilon e a gente subtraiu epsilon. Então, essas duas distâncias aqui é epsilon. Certinho? Beleza. Então, nós podemos tomar esse epsilon de modo a criar essa faixa de valores. E quando isso acontecer, a gente deverá descobrir um delta tal que a distância de x até a seja menor que esse delta, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai descobrir um delta aqui de modo a criar também outra faixa de valores, do mesmo tipo que a gente tinha ali. Seria um a mais delta, tá? Um a mais delta e um a menos delta, tá bom? Por quê? Porque assim essa distância desse ponto, a menos delta até a, fica sendo delta, e a distância de a até a mais delta também fica sendo delta, tá? Beleza. Mas o que isso significa? Isso significa o seguinte. Isso significa que se eu pegar um x, se eu pegar um valor de x nesse intervalo aqui, se eu pegar um valor de x nesse intervalo, de a menos delta até a mais delta, se eu pegar um valor de x aqui, esse x, a distância de x até a, com certeza vai ser menor que delta. Você concorda comigo? Porque delta é a distância desse ponto aqui vermelho, ó, até o a, tá bom? E o x está menor, certinho? Então, a distância de x até a, com certeza, vai ser menor do que delta, tá bom? E quando isso acontecer, quando a gente pegar esse x nesse intervalo e calcular a função nesse x, a gente descobre um f de x, tá? A gente vai descobrir um f de x aqui, de modo que f de x também esteja nessa faixa de valores, ó. Então, a nossa distância de f de x até L vai ser menor que epsilon com certeza, ó. Porque a distância de f de x até L é essa distância aqui, ó, que eu estou pintando. E epsilon é essa distância toda aqui, ó, de L até aqui embaixo, ó, até esse ponto vermelho aqui. Então, isso aqui também está verificado. Assim como vimos que a distância de x até a vai ser menor do que delta, tá? Essas duas coisas acontecem mediante essa situação. Então, é isso que significa a definição graficamente aqui. Significa que a gente vai poder tomar um epsilon de modo a criar essa faixa de valores, tá? E feito isso, nós vamos obter deltas de modo também a criar outra faixa de valores, tal que qualquer x que eu pegue aqui, nessa faixa de valor aqui, no eixo x, o f de x vai cair nesse intervalo, ó, tá bom? É isso que está acontecendo. E isso cumpre com as nossas condições aqui, tá? De que a distância de x até a é menor do que delta, e a distância de f de x até L é menor do que epsilon. Então, essa é a definição de limite no gráfico, tá bom? E isso faz sentido, pessoal. Por quê? Olha só, se a gente pegar valores da função fora desse intervalo aqui, desse intervalo que a gente supôs aqui, de L mais epsilon até L menos epsilon,
Se a gente pegar valores da função fora desse intervalo, pô, nunca que a função vai se aproximar de L. Que a gente quer que a função se aproxime de L, ó, do nosso limite aqui. Então, se eu pegar valores muito longe desse intervalo, nunca que a função vai se aproximar de L, tá? Então, faz sentido tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Então, para esse vídeo é isso. E nos próximos eu estarei fazendo exemplos do tipo, sei lá, prove que limite de x menos 2, quando x tende a 2, é igual a zero, por exemplo. A gente vai estar fazendo exemplo desse tipo aqui, tá? Utilizando a definição que a gente acabou de ver. Para que depois a gente possa estar provando aí os limites de funções vetoriais, tá? Antes a gente está relembrando limite de função de uma variável real. Então, para esse vídeo é isso. Lembrando que na descrição tem os PDFs aí com essas anotações da aula. Então, para esse vídeo é isso e até o próximo.